Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de SEO para iniciantes, tá? Essa aqui é a parte 2, então se você não viu ainda a parte 1 é só entrar ali no canal e dar uma olhadinha. Então, como a gente estava conversando no último episódio, né? Nós temos aí algumas métricas que interferem no nosso desempenho dentro dos resultados orgânicos do Google, né? Entre essas a gente comentou que as principais são o desempenho, ou seja, a velocidade com que o site carrega, o tráfego, o número de pessoas que visitam o site, o engajamento, ou seja, se elas interagem com o site, quantas páginas elas acessam, quanto tempo elas ficam dentro do site, o conteúdo, ou seja, se o conteúdo dentro do site converte com a pesquisa que a pessoa está realizando, né? Se a pessoa pesquisou padaria, a gente falou no último episódio, né? Será que tem conteúdo falando que o teu site é o site de uma padaria? Será que o Google entende que o teu site é um site de uma padaria? E por aí vai, né? Os links, ou seja, os sites externos que geram links para o seu site, dizendo que o seu site é de confiança, que o seu site é uma referência sobre algum certo assunto, e a localização, no caso daí, o algoritmo especial do Google feito para descobrir se o seu negócio é uma empresa local ou não, tá? Hoje a gente vai se especificar em gerar relatórios e fazer a aquisição de dados para você entender em que pé você está mais ou menos em relação a essas métricas, ok, pessoal? Então, vamos começar acessando o SEMrush, que é essa ferramenta aqui, ó, semrush.com, tá? Você vai ter que criar uma conta, mas a conta é gratuita. Depois você vai clicar aqui embaixo em projetos, tá? Você vai pegar o seu site e você vai fazer uma auditoria de SEO usando o SEMrush, ok, pessoal? Aqui eu já fiz uma auditoria da Caimã, então vou mostrar mais ou menos como é que ela funciona, tá? Aqui, o que acontece? A gente vai fazer uma divisão entre o que a gente chama de SEO técnico e SEO de conteúdo, tá? O SEO técnico são problemas mais relacionados à programação e ao desempenho do site, enquanto que o conteúdo são problemas relacionados realmente ao conteúdo dentro do site, tá? Aqui, ó, vocês podem ver que em questão de desempenho a minha nota é 100. Então, em questão de carregamento a gente está fazendo tudo certo, né? Mas existem erros, advertências e avisos que eu preciso continuar a corrigir. Se vocês notarem aqui, vocês vão ver que eu já tenho menos 58 em relação ao mês anterior. O ponto inteiro aqui, pessoal, que a gente precisa entender é que a questão não é quantos erros você tem agora, mas quantos erros você vai ter amanhã, porque o que a gente vai fazer aqui várias e várias vezes é uma otimização contínua. A gente vai melhorando aos poucos os problemas que a gente tem, resolvendo esses problemas e criando novas oportunidades para atrair melhores resultados no Google e mais clientes, ok, pessoal? Então assim, primeira coisa, beleza, eu tirei o meu relatório de erros aqui, eu vou clicar em problemas, tá? E ele já vai separar para mim por ordem dos mais importantes, tá? Erros são mais importantes do que advertências, que são mais importantes do que avisos. Beleza. Fiz a minha análise de desempenho do meu site, fiz a minha auditoria técnica. Agora, o que eu posso fazer ainda? Eu posso vir aqui no Google PageSpeed Insights, tá? PageSpeed Insights, como está escrito aqui, copiar o meu site e dar uma olhadinha na nota. Você vai perceber que existe uma diferença entre a versão desktop e a versão mobile. Por quê? Porque hoje, com o novo algoritmo do Google, a versão mobile ela é usada como referência na pontuação do seu site. E se o seu site não é responsivo ou ele não foi desenvolvido de maneira pensada a otimizar os resultados para mobile, então você vai ter muita dificuldade para tirar uma boa nota aqui no mobile, ok, pessoal? Para falar a verdade, tem algumas coisas no site da Caimã que a gente mesmo está precisando otimizar. Então o que acontece? A gente tirou nota 6,5 aqui, beleza? Isso aqui não é tão importante, tá? O importante mesmo é o seguinte. Aqui ele vai me listar as métricas que ele utilizou para gerar o relatório, certo? Incluindo duas novas métricas que são novas, que vão entrar agora em vigor em 2021, que é a maior exibição de conteúdo e mudança de layout cumulativa. A gente vai discutir um pouco mais sobre ela no futuro, ok? E aqui embaixo tem a lista de oportunidades, ou seja, ele me mostra o que eu posso fazer ativamente para melhorar o meu site do ponto mais importante para o menos importante, ok? Então, tá percebendo que é bem parecido com essa auditoria que a gente fez aqui?
Então, tudo que a gente está fazendo aqui é o quê? Acumulando dados para daí fazer uma lista de prioridades para depois fazer a nossa otimização em SEO. Ok, pessoal? Por último, e aí é um pouquinho mais complicado, a gente vai fazer análise de tráfego e engajamento. Você pode vir aqui no Google Analytics, tá? Se você ainda não tem o Google Analytics, a gente tem um vídeo no canal ensinando como instalar ele, beleza? E aí o que acontece? Você vai precisar olhar dentro do Google Analytics e fazer uma avaliação das suas métricas. Então assim, o Google, como a gente conversou antes, ele vai utilizar essas 4 métricas aqui como sendo as principais: número de usuários, número de sessões, taxa de rejeição e duração de sessão. Vocês vão perceber que os resultados aqui da Caima são bons, né? Eles estão todos positivos dos últimos 7 dias. Por quê? Porque a gente tem trabalhado o nosso SEO, a gente tem otimizado o conteúdo e os resultados do nosso site, e com isso a gente está obtendo resultados. Você pode olhar para o seu relatório e talvez você não veja um resultado tão bom. Então, caso você não veja esse resultado, primeiro, tá? Você vai ter que avaliar ele no domínio do tempo. Então, vamos puxar 90 dias lá no passado e avaliar o nosso relatório de maneira comparativa ao mês anterior para realmente ter uma visão, tá? Em que pé que a gente está agora, certo? O que a gente pode melhorar, o que está pior esse mês, o que está melhor. E também entender quais são os sites, quais são as páginas dentro do meu site que atraem mais público, certo? E principalmente público orgânico, certo? Então aqui no relatório de origem você vai estar buscando pelo Google Organic aqui e você vai olhar quais são as páginas que geram mais tráfego, quais são os dias que você tem mais tráfego, horários que você tem mais tráfego, para a gente conseguir entender o que as pessoas estão fazendo quando elas acessam o seu site, certo? O que elas estão buscando, né? Você pode também vir aqui na abinha de comportamento e buscar o fluxo de comportamento. Ali você vai ver exatamente quais são as páginas que são visitadas no seu site e qual que é a ordem com que elas são visitadas. Muitas vezes a gente encontra aqui vários gargalos, ou seja, pontos de alta desistência dentro do site que a gente vai precisar dar uma mexida depois para otimizar os nossos resultados de engajamento, tá, pessoal? Então tá, mostramos aqui. Por último, a gente vai para o mapa de calor, tá? O mapa de calor vai me ajudar a entender um pouquinho mais sobre o engajamento do site, beleza? Então, a gente também ensinou como fazer um mapa de calor, tá ali no canal, você pode acessar, tá? Ele vai me mostrar quais são as partes do site que as pessoas mais clicam, né? O porquê que elas clicam nessas partes, o que elas estão buscando quando elas acessam o meu site, para que eu consiga entender exatamente como é que o meu público está engajando com o meu conteúdo, tá? Aqui eu estou fazendo um relatório mapa de calor da Home, mas você também pode vir aqui em Recordings, onde você consegue assistir gravações de usuários que visitaram o seu site. Dessa maneira fica bem fácil de você visualizar e entender o que as pessoas estão fazendo quando elas acessam o teu site. Por quê? Porque a gente quer entender como é que o nosso site está gerando valor, o que ele pode fazer para gerar mais valor para o nosso público, certo? Então assim, com esses relatórios feitos aqui, no próximo episódio eu vou mostrar para você o que você pode fazer para gerar o que a gente chama de vitórias rápidas, ou seja, as coisas que a gente pode fazer agora que vão melhorar o nosso SEO, beleza? Valeu!